Imagine um ser celestial, uma figura de luz, poder e sabedoria que reside nos mais altos céus, servindo diretamente à majestade divina. Agora, imagine que esse ser, antes de se tornar um anjo, caminhou sobre a terra como um homem. Respirou o mesmo ar que nós, sentiu as mesmas dores, enfrentou os mesmos desafios. Uma ideia intrigante, não é mesmo? Um anjo com um passado humano. Mas o que aconteceria se eu lhe dissesse que a história desse anjo, tão rica e profunda, está ausente da Bíblia que você conhece? Que ele é para muitos um mistério, um nome sussurrado em textos antigos, um anjo quase proibido? Prepare-se para desvendar um dos enigmas mais fascinantes das Escrituras e tradições antigas. Hoje, nos Sinais e Revelações, vamos mergulhar na lendária figura de Metatron. E já que estamos prestes a desvendar mistérios tão profundos, por que não se juntar à nossa comunidade? Inscreva-se agora no canal, ative o sino e não perca nenhuma revelação. A narrativa bíblica é vasta e profunda, repleta de personagens que moldaram a história da humanidade e da fé. De Abraão, o pai da fé, a Moisés, o libertador, cada figura carrega consigo lições e revelações. Mas há um nome que ecoa em outras tradições. Um nome que, apesar de sua ausência explícita na Bíblia canônica, é central em textos judaicos antigos e na mística cabalística. Metatron. Quem é Metatron? É um anjo, um arcanjo ou algo ainda mais extraordinário? A pergunta que mais intriga é: ele era humano? E se era, como um homem ascendeu a tal posição celestial? Para começar a desvendar o enigma de Metatron, precisamos viajar no tempo, muito antes da era cristã, e explorar textos que, embora não façam parte da Bíblia, que a maioria de nós lê, eram profundamente influentes e reverenciados por comunidades judaicas antigas. Estamos falando dos apócrifos e dos pseudoepígrafos, em particular o livro de Enoque. Sim, Enoque, aquele patriarca antediluviano mencionado brevemente em Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Uma frase curta, mas carregada de um mistério colossal. Andou com Deus. O que significa isso? E Deus para si o tomou. Como? E para onde? A Bíblia é concisa sobre Enoque, mas os textos extrabíblicos, especialmente os livros de Enoque, há três principais: 1 Enoque, 2 Enoque e 3 Enoque, preenchem essas lacunas com detalhes impressionantes. Nesses escritos, Enoque não é apenas um homem temente a Deus. Ele é um escriba celestial, um vidente, um profeta que ascendeu aos céus e recebeu revelações divinas diretamente da boca de Deus e de seus anjos. O livro de 1 Enoque, por exemplo, descreve suas visões sobre a queda dos anjos, o dilúvio iminente e o julgamento final. Mas é no livro de 3 Enoque, também conhecido como o Livro dos Palácios, ou Sefer Hekalot, que a transformação de Enoque atinge seu ápice. Neste texto místico, Enoque é transformado. Ele não apenas visita os céus, ele é transfigurado. Sua carne se torna chama, seus tendões em fogo, seus ossos em brasa, seus olhos em tochas flamejantes. Ele é adornado com uma coroa de luz, e dele emanam raios de luz e relâmpagos. Ele se torna maior e mais glorioso do que todos os outros anjos, exceto a Shequina, a glória divina. E então ele recebe um novo nome, um nome que ressoa com poder e autoridade: Metatron. A ideia de um humano sendo transformado em uma entidade angelical de tamanha magnitude é, para muitos, chocante. Como um ser nascido da carne pôde ascender a um estado tão sublime? A chave está na compreensão da frase "andou com Deus". Em um mundo corrompido, onde a maldade dos homens era grande na terra, Gênesis 6:5, Enoque destacou-se por sua piedade e retidão inabaláveis. Ele caminhou em comunhão íntima com o Criador, uma comunhão tão profunda
que transcendeu os limites da existência terrena. Deus o levou não apenas para salvá-lo da morte física, mas para uma transformação que o elevaria a um novo propósito. Como Metatron, Enoque assume múltiplas funções. Ele é descrito como o príncipe da face, o anjo mais próximo do trono de Deus, aquele que está na presença divina. Ele é o pequeno Icabruaga, um título que sugere uma autoridade quase divina, um vice-regente celestial. Ele é o escriba celestial, aquele que registra todas as ações dos homens e os segredos do universo. Ele é o mediador entre Deus e a humanidade, o porta-voz divino, aquele que leva as orações dos homens aos céus e as mensagens divinas à terra. Ele é o anjo que guiou o povo de Israel no deserto, aquele que apareceu a Moisés na sarça ardente. Sim, algumas tradições rabínicas identificam Metatron com o anjo do Senhor que aparece em diversas passagens do Antigo Testamento. Mas por que Metatron não está na Bíblia canônica? Por que um ser de tamanha importância em certas tradições judaicas foi omitido dos textos que a maioria dos cristãos e judeus considera sagrados? A resposta é complexa e multifacetada. Em primeiro lugar, a canonização dos livros bíblicos foi um processo longo e disputado. Nem todos os textos que eram lidos e respeitados por comunidades antigas foram incluídos na Bíblia que temos hoje. O livro de Enoque, por exemplo, foi amplamente conhecido e citado por autores do Novo Testamento como Judas 1, 14 e 15, o que demonstra sua relevância na época. No entanto, ele não foi incluído no cânon judaico-hebraico, nem na maioria dos cânones protestantes, embora faça parte do cânon da Igreja Ortodoxa Etíope. A ausência de Metatron pode ser atribuída, em parte, à natureza mística e esotérica dos textos em que ele aparece. O livro de 3 Enoque, em particular, é um texto místico, focado em visões celestiais e hierarquias angélicas que poderiam ser consideradas demasiado complexas ou até mesmo perigosas para o leitor comum. A ênfase na transformação de um humano em anjo, embora poderosa, pode ter sido vista como uma doutrina que poderia desviar a atenção da singularidade de Deus e da distinção entre o Criador e a criatura. Além disso, a ideia de um pequeno Igabauagá poderia ter sido interpretada como uma ameaça ao monoteísmo estrito, uma preocupação constante no judaísmo. A figura de Metatron nos convida a uma reflexão profunda sobre a natureza da divindade, da humanidade e dos reinos celestiais. Se Enoque, um homem de carne e osso, pôde ser transformado e elevado a uma posição tão sublime, o que isso nos diz sobre o potencial humano para a santidade e a comunhão com Deus? A jornada de Enoque Metatron é um testemunho da graça divina, da capacidade de Deus de exaltar os humildes e de usar seus servos de maneiras que transcendem nossa compreensão. Sua história nos lembra que a Bíblia, embora completa e suficiente para a salvação, não contém todos os detalhes da história do universo e dos seres celestiais. Há mistérios que permanecem velados, revelações que aguardam o tempo certo para serem compreendidas e tradições que oferecem um vislumbre de um mundo espiritual muito mais vasto do que podemos imaginar. A ausência de Metatron na sua Bíblia não diminui a verdade das Escrituras, mas sim nos convida a uma exploração mais profunda, a uma mente aberta para as revelações que se encontram além do cânon tradicional, sem, contudo, desviar-nos da centralidade de Cristo e da Palavra de Deus. A lição de Metatron, o anjo que era humano, é multifacetada. Primeiro, ela nos fala sobre a recompensa da fidelidade. Enoque andou com Deus em um tempo de grande impiedade. Sua vida foi um farol de retidão. E por essa fidelidade, ele foi honrado de uma maneira sem precedentes. Sua ascensão não foi um mero desaparecimento, mas uma transfiguração,
um novo propósito. Isso nos lembra que a fidelidade a Deus, mesmo em meio a um mundo hostil, nunca é em vão. Nossas ações, por menores que pareçam, têm um eco eterno. Em segundo lugar, a história de Enoque e Metatron nos desafia a expandir nossa compreensão do divino. A Bíblia nos mostra um Deus que é infinito em sua criatividade e poder. Se ele pode transformar um homem em um anjo de luz e fogo, o que mais ele é capaz de fazer? Isso nos convida a não limitar Deus às nossas próprias concepções ou às fronteiras de nosso conhecimento. Há mistérios no céu e na terra que ainda não foram plenamente revelados, e a fé nos permite contemplar essas profundezas com reverência e admiração. Finalmente, Metatron, como o príncipe da face, e o pequeno Iga Abdul-Gaga, reflete a glória e a autoridade de Deus de uma maneira única. Ele serve como um lembrete da hierarquia celestial e da ordem divina. Mesmo que sua história não esteja na sua Bíblia, ela ressoa com princípios bíblicos fundamentais: a soberania de Deus, a recompensa da retidão e a existência de um reino espiritual vasto e poderoso. Então, Metatron, o anjo proibido, não exatamente proibido, mas sim uma figura que nos leva a explorar as profundezas da tradição judaica e a reconhecer que a história da fé é mais rica e complexa do que muitas vezes imaginamos. Sua existência, mesmo que fora do cânon, nos oferece uma perspectiva fascinante sobre a interação entre o humano e o divino e sobre o destino glorioso que aguarda aqueles que verdadeiramente andam com Deus. Que essa jornada pelo desconhecido tenha acendido em você uma chama de curiosidade e um desejo ainda maior de mergulhar nas profundezas das revelações divinas. A figura de Metatron nos leva a questionar: quantos outros mistérios estão à espera de serem desvendados, escondidos nas entrelinhas da história e da fé? Quantas verdades profundas podem ser encontradas quando ousamos olhar além do óbvio, com discernimento e reverência? A jornada de Enoque, o homem que se tornou Metatron, é um convite para cada um de nós a buscar uma comunhão mais profunda com o Criador, a caminhar com Ele e a nos abrirmos para as transformações que Ele pode operar em nossas vidas. Não para nos tornarmos anjos, mas para nos tornarmos mais semelhantes a Ele, refletindo sua luz e sua glória neste mundo. Se você foi cativado por essa revelação e deseja continuar desvendando os sinais e mistérios das Escrituras, não deixe de se inscrever nos Sinais e Revelações. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Deixe seu like se essa história ressoou em seu coração e compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também buscam a verdade. Seus comentários são muito importantes para nós. Qual sua opinião sobre Metatron? Você já tinha ouvido falar dele? Deixe sua perspectiva abaixo. Que a paz e a revelação divina estejam sempre com você. Até o próximo mistério.